Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e o nosso assunto de hoje é a Ucrânia. E para isso a gente voa para Paris para repercutir a última reunião do chamado Quarteto da Normandia, que envolve o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o novo presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, num grupo que tem esse nome de Quarteto da Normandia, pelo fato de que se reuniu pela primeira vez nas comemorações dos 70 anos do desembarque da Normandia na França no ano de 2014. E desde então vem se reunindo para tentar resolver, para tentar superar a crise causada pelo fato de que há forças apoiadas pela Rússia no chamado Donbass, ou o Vale do Rio Don, que pega exatamente a porção mais oriental da Ucrânia, mais próximo, naturalmente, à fronteira com a Rússia. Essa invasão aconteceu no ano de 2014 e nos meses de setembro de 2014 e fevereiro de 2015 foram assinados os chamados Acordos de Minsk, que tentam estabelecer um ponto de partida para uma negociação que tentar superar essa crise. Entre as medidas propostas pelos Acordos de Minsk, nós temos o recuo das forças militares de ambos os lados, uma concessão de anistia por parte da Ucrânia contra militares que não tenham cometido crimes graves, a realização de eleições nessas regiões consideradas, a partir desse momento, separatistas, regiões que têm como principais cidades Donetsk e Luhansk, além da retirada de qualquer força militar estrangeira do território ucraniano. Se os acordos de Minsk tiveram como mérito desescalar as tensões num primeiro momento, os termos pareciam vagos demais e um plano de ação não parecia muito bem fechado para resolver a questão de forma definitiva. Tentando superar qualquer tipo de impasse, surgiu no ano de 2016 a chamada Fórmula Steinmeier, proposta pelo então ministro das Relações Exteriores da Alemanha e atual presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, que tentou simplificar a possibilidade de um acordo que trouxesse estabilidade para a região. A proposta de Steinmeier é que fossem realizadas eleições nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, monitoradas internacionalmente pela OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação Europeia. Caso as eleições fossem consideradas limpas, iniciaria-se também, de forma monitorada internacionalmente, a transferência, finalmente, dessas regiões de volta para a soberania ucraniana. A falta de confiança, no entanto, entre o presidente russo Vladimir Putin e o então presidente ucraniano Petro Poroshenko impediram que houvesse avanços reais em direção a qualquer proposta que trouxesse estabilidade para a região. As eleições ucranianas desse ano, no entanto, levaram para o poder Vladimir Zelensky, que tem como proposta a melhora das relações com a Rússia de Vladimir Putin. Isso trouxe prognósticos de que finalmente pudéssemos ter algum tipo de solução para a região, e é exatamente nesse contexto que temos mais uma reunião do Quarteto da Normandia, que ocorreu ao longo dos últimos dias em Paris. Os avanços obtidos não foram exatamente revolucionários, mas houve alguns passos em direção a algum tipo de entendimento, e começa a ficar mais claro quais são exatamente os gargalos desse atual momento das negociações. Haverá, por exemplo, o intercâmbio de prisioneiros, o que deve acontecer até o dia 31 de dezembro desse ano, as linhas de frente vão se afastar e haverá um cessar-fogo monitorado pela OSCE. Esses avanços, no entanto, explicitam o fato de que ainda há problemas sérios a serem resolvidos, como, por exemplo, o momento no qual as eleições devem acontecer em Luhansk e Donetsk, levando em consideração que a realização de eleições nessas regiões separatistas está presente em praticamente todas as propostas. A questão é que as eleições acontecerem nesse atual momento, em que há forças pró-Rússia tomando conta dessas regiões, traria uma possibilidade maior de um resultado mais favorável à Rússia.
Caso haja eleições, no entanto, que aconteçam depois da transferência da soberania, definitivamente, para a Ucrânia, é muito provável que nós tenhamos eleições mais pró-Ucrânia. A falta de confiança num processo eleitoral limpo e justo, muito embora vá haver sim o monitoramento por parte da OSCE, movimenta os dois lados, que tentam fazer com que as eleições aconteçam no momento mais favorável para si. A Ucrânia argumenta que o poderio militar russo poderia inibir que eleitores ucranianos votassem a favor da sua própria nação, ao passo que a Rússia se preocupa com o fato de que cerca de 125 mil pessoas pediram e conseguiram nacionalidade russa nessas regiões de Luhansk e Donetsk, que a entrega da soberania dessas regiões para a Ucrânia de forma pouco cuidadosa e cautelosa poderia levar a uma caça às bruxas contra essa parte da população que se identifica como russa. Apenas um alerta, reparem que nós não estamos falando nessa coluna aqui sobre a Crimeia, que Putin considera que é um fato consumado. A Crimeia é parte do território russo e não será devolvida. Quanto ao Vale do Rio Don, existe, aparentemente, uma disposição russa em negociar a devolução, mas os termos não são simples de serem atingidos. Segundo o presidente da França, Emmanuel Macron, haverá uma nova reunião do Quarteto da Normandia dentro de 4 meses, para tentar encerrar um conflito que já deixou até esse momento cerca de 130 mil mortos. Vladimir Putin, mais uma vez, parece ter esperado o momento ideal para voltar a intensificar as negociações, tendo na Ucrânia um presidente muito mais simpático às suas demandas do que o seu antecessor. E para ajudar o Petit Jornal a manter as suas colunas cotidianas, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e acessar a aba Apoie o Petit. E dessa maneira você nos ajuda a garantir que na próxima vez que tivermos uma reunião do Quarteto da Normandia, certamente tenhamos colunas para falar sobre ela. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.